Olá, gente querida, eu sou Neuza Junqueira e a pergunta de hoje é: você ainda acredita em milagres? Pois é, eu ainda acredito em milagres, como eu acredito também que todos nós vivemos pequenos milagres dia após dia. E eu quero citar aqui 3 versículos da Bíblia que sempre quando eu quero refletir mais sobre milagres, eu sempre me reporto a esses 3 versículos. E esses versículos dizem assim, o primeiro diz assim: os milagres acompanham aqueles que creem. Aqui na Bíblia não diz que os milagres acompanham aqueles que rezam ou deixam de rezar, que os milagres acompanham aquele que é dessa ou daquela religião, que pertencem a esta ou aquela congregação. Não, a Bíblia diz simplesmente que os milagres acompanham aqueles que creem. Depois tem um outro versículo que eu gosto muito que diz assim: assim como você pensou, assim sucederá. E o terceiro: se você tiver fé do tamanhozinho de um grão de mostarda, que é o menor de todos os grãos, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, nada te será impossível. Ou seja, eu não preciso de ter uma fé gigante, eu preciso simplesmente acreditar, eu preciso simplesmente ter fé. Nós é que às vezes duvidamos. Todos nós temos um galardão reservado para cada um de nós. Mas nós muitas vezes duvidamos, nós muitas vezes não acreditamos. Por exemplo, quando eu olho para a minha vida, eu vejo que eu já vivi grandes milagres. Quando eu olho para a minha vida, eu vejo que eu já vivi grandes milagres. Ontem mesmo eu estava voltando para casa, aí no meio do caminho eu vinha pensando sobre a minha vida e pensando, puxa vida, quantos milagres eu já vivi na minha vida. Quantos milagres. Olha só, tem gente que não acredita, mas está tudo bem também. Cada um com a sua crença, com o seu modo de pensar e está tudo certo. Eu ainda acredito em milagres. Esses dias, não faz muito tempo, tem muito pouco tempo, eu fiz uma nova descoberta e eu achei muito interessante. Eu acho que todo mundo aqui já escutou aquela palavra que diz assim, abracadabra. Todo mundo aqui já escutou, não já? Eu já escutei muito. Eu me lembro que a primeira vez que eu escutei essa palavra, eu estava no circo, ainda criança, quando o mágico pegou uma cartola, uma varinha, e ele batia ali naquela cartola dizendo abracadabra, abracadabra, e ali fazia a mágica de aparecer aquele coelho. Eu fiquei encucada com aquilo, mas eu achava que era uma palavra assim, que aquele mágico tinha inventado ali naquela hora. Bom, enfim, os anos passaram e eu continuei acreditando que aquela palavra abracadabra era uma palavra que o mágico tirou do nada da sua cabeça, assim, coisa do nada. Ele tirou só para dar efeito aquele número que ele estava fazendo, aquela mágica que ele estava fazendo. Mas, vivendo e aprendendo, e não faz muito tempo, eu escuto alguém falando sobre abracadabra. E depois eu já vou lá no Google e vou ler sobre o assunto. E vi várias pessoas escrevendo sobre abracadabra e, resumidamente, elas diziam que abracadabra veio do aramaico. Alguns outros diziam assim, não se sabe se veio do aramaico ou do hebraico, enfim, foi uma palavra muito estudada, foi uma palavra muito pensada, eu nem sabia disso, eu fiquei boba de saber. E depois ainda fiquei mais boba ainda de saber como que eles traduziam essa palavra, como que eles explicam essa palavra, como eles falam do significado desta palavra. Tem várias pessoas dizendo que abracadabra significa falar, que significa mágica, que significa magia, cada um diz uma coisa, mas a maioria converge para a mesma explicação. Eles dizem assim, que a palavra abracadabra quer dizer, assim como você falar, você irá criar. Como você fala, você cria. Eles falam até de um médico lá do século não sei quanto, que ele usava essa palavra para a cura de uma enfermidade. Enfim, eu achei essa expressão assim
fantástica, fantástica. Vou criar de acordo com o que eu falar. Eu nem sabia, mas a gente nunca deixa de aprender quando a gente busca entender, né? Então, lá estava a explicação e eu achei o máximo. Na verdade, foi boba. Eu aprendi a lição do abracadabra e aí eu quis compartilhar com você. Quando a gente pensa na vida da gente, naquilo que a gente vai aprendendo, naquilo tudo que a gente vai lendo, a gente começa a ligar um ensinamento aqui, outro ensinamento ali, uma palavra daqui, outra palavra dali, quer seja do mundo espiritual, mundo secular, você começa a unir e aí você vai vendo que tudo faz sentido, que nada se perde. Por um lado, a Bíblia me diz assim, que assim como eu pensei, assim sucederá. Aí vem o universo, delicadamente, generosamente, com seus recadinhos, dizer para mim assim, ô Neuza, abracadabra, assim como você falou, você vai criar. Aí você une, assim como você pensou, assim sucederá. Assim como você falar, você vai criar de acordo com o seu falar. Ou seja, nós precisamos estar muito atentos ao que nós falamos. Todos nós temos nossos sonhos, todos nós temos os nossos desejos, mas nós mesmos muitas vezes melamos os nossos sonhos e os nossos desejos, porque achamos impossível, achamos que não merecemos e começamos a mandar palavras negativas sobre o que nós desejamos e aí o que acontece? Perdemos aquele sonho. Mas o sonho, eles estão dentro de nós. Ele está dentro de você e nunca é tarde para você reacender esta chama dos seus sonhos. Nós nascemos para viver do melhor dessa terra. Nós vivemos para ter o melhor nessa terra. Se até agora, se até hoje, você vem maldizendo a sua vida, você vem dizendo palavras contrárias, palavras negativas, está na hora de você mudar. Que tal você dizer aí um abracadabra? Mas dizer abracadabra é dizer o que você quer que aconteça. É você verbalizar de acordo com aquilo que você quer. Eu disse que eu estava pensando que a minha vida tem vários milagres. E é verdade. Agora, a minha vida não foi feita só de altos, não, teve seus baixos. Eu já passei muitos perrengues na minha vida, muitos, mas eu nunca perdi a minha fé em Deus, eu nunca perdi a minha esperança. Então, eu sempre acreditei que o meu melhor estava por vir, que uma hora aquilo ali ia dar certo. E todas as vezes que eu passava alguma falta na minha vida, seja a falta que fosse, poderia ser uma falta material, uma falta de dinheiro, uma falta na área profissional, uma falta na área emocional, espiritual, fosse a falta que fosse. Eu nunca me desagarrei de um versículo bíblico que eu acreditei como verdadeiro e acredito até hoje, que diz assim, Deus traz à existência aquilo que não existe. Então, está faltando? Eu acreditava que isso uma hora ou outra ia existir na minha vida. Então, gente querida, se você estiver passando algum perrengue, alguma luta, alguma dificuldade, não desista dos seus sonhos, não desista da sua vida. Creia, simplesmente. Não dê ouvido às pessoas que vão te dizer isso não é para você, isso não vai dar certo. Nada disso. Ao acordar, mesmo que você esteja passando o pior perrengue, a pior luta, ao colocar os pezinhos no chão, desceu da cama, diga uma palavra profética sobre a sua vida, diga uma palavra de bênção sobre a sua vida. Você vai estar abençoando o seu dia, você vai estar trazendo à existência aquilo que você está pensando, está dizendo. Lembre-se, você vai criar a partir daquilo que você falar. Então, diga palavras boas sobre a sua vida. Que tal começar ainda hoje? Ou melhor, que tal começar ainda agora? Vamos fazer esse exercício agora? Vamos dar uma viradinha na chave da nossa cabeça? Talvez você esteja aí
murmurando da vida. Vamos dar uma viradinha nessa chave? Vamos fazer o seguinte, pense daí, que eu vou pensar daqui. Você vai pensar daí. Qual é hoje o seu maior desejo? O que mais você deseja na sua vida? Qual é hoje o seu desejo? Pensa aí que eu estou pensando aqui. Estou virando minha chave, estou pensando aqui qual é o meu maior desejo. E você vai pensar daí, qual é o seu maior desejo? Pensou? Trouxe para sua mente? Então, abra cadabra sobre a sua vida. Ou seja, comece hoje, logo após quando você desligar o seu vídeo, a repetir esse seu desejo. Você vai criar de acordo com o que você pensar. Então comece dizendo, eu creio. Este é o meu desejo. Eu creio na sua realização. Como? Eu não sei, mas eu sei que eu creio. Eu creio que eu vou criar a partir daquilo que eu falar. Então, guarde isso a partir de hoje. Milagres acompanham os que creem. E assim como você pensou, assim sucederá. E você vai criar a partir daquilo que você falar. Eu ainda acredito em milagres. E você? Vamos pensar sobre isso? Vamos refletir sobre isso? Se você gostou desse vídeo, dessa pequena reflexão, compartilhe esse vídeo com mais alguém. Pode ser útil. Clique aqui embaixo, deixe o seu gostei, que é muito importante. Se inscreva no canal, deixe o seu comentário, que eu adoro ler os comentários. E espere por mim domingo, porque eu aqui estarei esperando por você. Um beijo no seu coração. Fique em paz.